É difícil neste momento a gente tentar visualizar um cenário de como é que efetivamente isto irá ser. Mas é certo que quando olhamos o que é que está a acontecer nos países da zona euro, o que é que está a acontecer tanto nos Estados Unidos da América e em alguns países da América Latina, tanto o número de óbitos que se são anunciados diariamente, então nos deixa todos em pânico. Portanto, esta é a preocupação principal. Mas eu olho para esta questão dos impactos diretos na nossa economia de duas formas. Primeiro, podemos ter os impactos diretos portanto, na economia, e portanto, quando eu digo economia, falo das empresas, do setor produtivo que nós temos, e por outro lado temos as famílias. O problema aqui é que a depressão é originada por duas contrações. Primeiro é a contração da procura, que é o receio das pessoas ficarem contagiadas com o vírus, então a pessoa deixa de ir fazer uma determinada compra que em condições normais deveria de fazer. E a outra, de facto, é a redução da oferta dos bens e serviços, portanto, por imposição deste decreto presidencial que estabelece este estado de emergência. Portanto, neste momento, há setores da atividade que não estão a produzir ao seu portanto, potencial. Eu destaco, por exemplo, um caso muito concreto que está a sentir o impacto direto, é o setor da educação, o setor do turismo, a construção, os transportes públicos, os transportes aéreos, serviços, o comércio, o setor informal. Então, estes são os setores que, de uma ou de outra forma, encontram a sua procura reduzida por este receio de contágio e também, em alguns casos, há mesmo esta imposição legal em que estes setores, estas empresas têm que obedecer. Mas há uma questão que é importante e que nos aflige a todos, que é esta facilidade de contágio e esta possibilidade, este potencial de número de óbitos que se começa a levantar e que se começa a desenhar um cenário tanto assustador. Há um estudo que é muito interessante, que é da Imperial College, muito recente, faz uma calibragem com vários fatores, mas eles usam tanto variáveis aproximadas ao nosso contexto, portanto, usam variáveis do Zimbábue, em alguns casos até usam variáveis da China, e chegam a fazer uma estimativa para cerca de 61 mil a 65 mil, se a memória não me trai, de registro de óbitos no país. E cerca de 90% da população, portanto, pode ficar contagiada. Então, esse é um estudo que eu já critiquei num artigo de opinião, que, pronto, não vamos ignorar as estimativas que ali são feitas, mas há que ter esse cuidado quando se faz essa análise deste estudo da Imperial College. Mas ontem fiquei mais assustado e creio que deve haver ali algum problema de informação, quando vi que, de facto, a autoridade da saúde, portanto, o Ministério da Saúde, penso que era o porta-voz, aparece a dizer, portanto, a transmitir uma mensagem muito parecida com esta da Imperial College. Então, eu fiquei assim mais preocupado e não sei se, de facto, aquele estudo então deveria ser criticado ou não. Mas eu penso que esta mensagem ou este cenário que é desenhado tanto pelas autoridades da saúde e que é desenhado por estas instituições que fazem pesquisa e que são bastante reputadas, é preciso que estejam na mesa ou sejam colocados os pressupostos que são usados para se fazerem aquelas conclusões. Então, as medidas que foram tomadas neste momento, tanto o estado de emergência, a quarentena, que as pessoas, eu penso que todo mundo, a nível das cidades, está sensibilizado com isso, de certo modo. Nas zonas periurbanas, se calhar há este receio por causa da renda diária que as pessoas têm que fazer e têm que sair para fazer a sua atividade comercial. Estes pressupostos
têm que estar apresentados, porque há um conjunto de medidas, um conjunto de comportamentos coletivos que, se nós não fizermos, e é isso que tem que estar claro, que se nós não fizermos, então de facto poderemos ter esta situação que se está a dizer. Estes setores da atividade que são neste momento diretamente afetados, os impactos a curto prazo são notórios. Portanto, já há notícias que não é possível neste momento também quantificar, porque isso vai levar o seu tempo, quantificar, por exemplo, o número de pessoas que já fica desligado do seu setor de atividade, ou seja, que fica desempregado. Ou o número de pessoas, ou o número de trabalhadores, portanto, desta população ativa, que está no setor produtivo, que tem os seus contratos suspensos, porque a lei assim o permite. Portanto, poderemos tentar, não sei, aqui perspectivar ou adivinhar, mas eu penso que os reais impactos haveremos de os ver depois da pandemia amenizar ou passar. Primeiro a realidade é que nós temos quase 70% do país informal. Então, a partida já temos aqui um grande problema, ou seja, somente 30% do país ou do setor da atividade é formal. Então, se nós já temos 70% das pessoas no setor informal, então, a partida, eu desconheço quem são estas pessoas, eu desconheço onde é que estas pessoas estão. É aí onde depois há os grandes problemas que se tem com a questão do apoio social. Como é que nós vamos canalizar, tanto este apoio social a este setor informal? Então, o grande problema aqui é como identificar estas pessoas. É preciso que estas pessoas que estão neste setor informal ou no setor improdutivo, dependendo dos casos, portanto, a questão da vulnerabilidade, da criança, a mulher grávida ou a pessoa idosa, portanto, estejam registadas. Mas a maior parte do nosso setor informal, portanto, é esse. Não sabemos onde as pessoas estão, que renda é que as pessoas diariamente têm, quais são as pessoas mais vulneráveis, qual é o grupo mais vulnerável, em que regiões é que ele está. Portanto, é um problema que, se calhar, esta pandemia nos vai fazer refletir muito mais sobre isto e que possamos ter uma forma, portanto, eu falo aqui da questão do trabalho que deve ser feito com o INAS, as organizações da sociedade civil, os próprios conselhos municipais, a própria organização das zonas periurbanas. Portanto, deve haver aqui uma articulação para se conseguir identificar essas pessoas. Eu penso que aí o exercício também é um pouco parecido com aquele que é feito no momento em que temos, por exemplo, nós tivemos agora há bem pouco tempo aqueles 2 desastres naturais, portanto o ciclone Idai, o Kenneth, e depois veio um outro terceiro, mas acho que o Kenneth e o Idai foram mais devastadores. Há uma experiência muito grande, tanto do INGC, em criar centros, tanto de reassentamento. Por exemplo, aqui nós temos vários centros de reassentamento. Lembro-me aqui um que está no Dondo, que é o centro de Mandaruze, onde, pronto, estas pessoas também neste momento até estão em risco, onde há uma concentração populacional muito grande, portanto, nestes centros de reassentamento, e aí há, nestes centros de reassentamento, autoridade ou estruturas que são montadas que conseguem identificar quem são aquelas pessoas que estão ali. Então, naquele caso, é fácil, estamos a falar de 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, mas no contexto do país é preciso, de facto, uma máquina mais aparatosa. É difícil uma pessoa que passa fome cumprir qualquer ordem que seja. Há condições mínimas para que a pessoa desenvolva um raciocínio cognitivo, que pense, que reaja, mas é quando as condições calóricas diárias elas estão satisfeitas. $1 que o Zaqueu fala pressupõe que a pessoa vai ter uma refeição diária que lhe permite ter energia para responder às diversas situações diárias. A maior parte da população, que é esta 70% de que nós falávamos, está na agricultura, está no setor informal. Então, ela precisa de diariamente sair
para ter a sua produção, aqueles que fazem a produção diária, ter a sua produção e depois fazer a sua venda e a partir daí ter aquela receita diária que lhe permite comprar o Credelec, que lhe permite comprar uma latinha de óleo, que lhe permite comprar 2 colherinhas de açúcar. Então, é difícil para esta pessoa, se nós não lhe provermos com os serviços de assistência social básica, portanto, é extremamente complicado nós conseguirmos controlar, portanto, as ações coletivas deste grupo aqui. Tive acesso ao documento que fundamenta, o documento de fundamentação da lei do orçamento, está aprovado, e tive também acesso ao plano econômico social. De facto, há coisas boas neste orçamento e há coisas más. Então, como nós estamos num momento de muito pessimismo, se o Zaqueu me permitir, eu falo de coisas boas. Depois, se for necessário falar das coisas más, podemos falar. Mas uma das coisas boas, isso é inédito. Ou seja, 17 anos atrás, a União Africana sentou-se, e isto foi até no Maputo, a convenção ou a declaração se chama Declaração de Maputo, e os vários países da União Africana estabeleceram na altura que deveriam alocar 10% do PIB, que é a produção interna bruta, portanto, o bolo da produção nacional, 10% deveria ser alocado à agricultura. E Moçambique sempre esteve, nos últimos 17 anos, na lista desses países que não cumpriam essa declaração de Maputo, assinada por também Moçambique, e naquela altura Moçambique é que tinha acolhido essa cimeira. Então isso é histórico, isso é inédito. Portanto, dos poucos países, se nós observarmos até a nível da região da África subsaariana, vamos ver que são muito poucos, se não 2 ou 3 daqueles 14 países da SADC. Mas isto é importante. Então, eu penso que foi aí essa mobilização de recursos para dinamizar, para diminuir a percepção do risco da agricultura, já se esperava há muito tempo. Há várias organizações da sociedade civil, centros de pesquisa, que têm mostrado, que têm evidenciado que se der mais recursos orçamentais ao setor da agricultura, então ele vai dinamizar, ele vai mecanizar, ele vai ser mais produtivo e nós vamos ter aquilo que é a maior preocupação neste momento é tanto a questão da pobreza, é a questão da segurança alimentar, garantir que grande parte da população tenha a sua segurança alimentar, portanto, em todo o período do ano. Então, eu acho que isso é bom. O segundo aspecto que também, e acho que assinalou muito bem, é a questão da saúde. E aí se adivinha porquê, portanto, este incremento orçamental de 15% é mesmo para fazer face à situação de emergência do Covid-19, portanto, estes receios todos, é preciso preparar portanto, recursos humanos, portanto, os enfermeiros, se calhar não os vamos ter porque formar um médico, isso leva, portanto, e as faculdades sabem falar muito bem isso, portanto, são cursos muito empenhativos, portanto, exigem recursos e exigem também muito tempo, diferentemente dos outros cursos que se podem fazer em 3 ou 4 anos, os cursos de... Então, é provável que tenhamos que fazer uma importação, tanto destes serviços, destes enfermeiros, destes médicos, destes especialistas, porque até, quer dizer, temos muita experiência com malária, com cólera, e até dominamos muito bem estes surtos que surgem aqui na cidade da Beira, mas nestes, se calhar, temos que recolher a experiência dos outros. E há um outro aspecto que eu acho que também é muito importante salientar, que é a questão da ação social. Portanto, há um incremento também, e isto mesmo em conformidade com aquilo que é dito pela OMS, portanto, a Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, eu vou privar as pessoas da sua, relacionando um pouco com a questão do setor informal, eu vou privar as pessoas do seu setor produtivo, da sua atividade produtiva, né? Deste buscado, como se fala, ou deste ganho-ganho, ou deste, não sei, pão diário. Quer dizer, eu vou privar estas pessoas desta atividade, mas para que elas cumpram é preciso que eu dê uma certa dose de apoio, uma certa dose de almofada, de oxigênio, portanto, seria este apoio da ação social. Então, a ação social, neste novo orçamento, portanto, se comparados com o ano de 2018,
Em 2018 tínhamos uma verba de 0,7%. E este já temos 2% sobre o PIB. Não sei se é muito, mas penso que é razoável em função daquilo que se dava. Eu fiz aqui uma conta rápida, onde tínhamos cerca de 700 mil agregados familiares, e com este 2% sobre o PIB agora, temos cerca de 600 mil agregados familiares.